Não, vocês estão querendo exigir desse governo algo que eles não podem dar, que é honestidade. Eu vejo, como eu falei no palanque no ano passado, que isso seria uma tragédia, não é um governo. Não precisava ter bola de cristal, não. Não. Primeiro eu queria saber que o governo, você me perguntou, está fazendo 80 dias que 4 pessoas estão mandando na cidade. Não tem governo. Tem 80 dias que a gente vê uma cidade com 4 donos. E aí, cabe a cada um dos senhores e a população descobrir quem são esses donos da cidade. Como é o prefeito? Saber. Mas que tem 4, que me parece que não houve eleição. Houve um acordo entre 4 pessoas, cada um deu uma parte e comprou essa empresa chamada prefeitura. Tem 4 donos. Não é verdade. Então, o governo que nós fizemos foi uma gestão mesmo para todo mundo. É porque muitos não souberam entender isso, mas hoje entendem. Hoje, tanto vocês da imprensa, quanto o próprio adversário nosso, sabe, depois que entra lá dentro, o próprio André, que é nosso amigo, gosta, é um garoto maravilhoso, ele viu como é que é difícil. Chega lá dentro, meu irmão, ou você conhece ou não conhece, ou tem tutano ou não tem tutano. Não é? Governar é para qualquer um, gestão é para quem tem competência. Não basta ser dono de supermercado, não basta ser um grande empreendedor. Eu vou pegar o Fernando César, vou estar como prefeito, será que vai dar certo? Só porque ele é um grande investidor na área dele? Não é isso, cara. Tem que ter tutano. Porque presta bem atenção. Você ser dono de uma padaria é complexo demais. É muito mais difícil, eu costumo dizer, do que ser prefeito, porque a padaria, a única certeza que você tem é quanto você tem para pagar, porque você comprou farinha de trigo, você comprou o sal, você comprou o fermento, você fica pagando a luz, você sabe quanto você tem para pagar, já está claro. Agora, isso que você sabe quantos pães vai vender, você não é mais? Na prefeitura é o contrário. Primeiro entra o dinheiro. Aí, meu filho, aonde tem dinheiro sobrando, tem que ter comando. E aí não é para qualquer um. Aí tem que ter tutano, tem que saber definir prioridades, coisas que a gente não percebe na maioria dos governos brasileiros. Planejamento. Não é planejamento não, filho. É independência. É muito diferente. Qualquer um pode ter planejamento. Você ser prefeito hoje e contratar um grande gestor, é fácil. Por que adianta você contratar um grande gestor se todo aquele dinheiro que está entrando já está comprometido com os amigos? Não adianta nada. Eu vejo, como eu falei no palanque no ano passado, que isso seria uma tragédia, não é um governo. Não precisava ter bola de cristal, não. Não, é tão evidenciado, honestamente. Primeiro eu queria saber que o governo, você me perguntou, está fazendo 80 dias que 4 pessoas estão mandando na cidade. Não tem governo. Tem 80 dias que a gente vê uma cidade com 4 donos. E aí, cabe a cada um dos senhores e a população descobrir quem são esses donos da cidade. Como é o prefeito? Saber. Mas que tem 4, que me parece que não houve eleição. Houve um acordo entre 4 pessoas, cada um deu uma parte e comprou essa empresa chamada prefeitura. Tem 4 donos. Essa é a visão que eu tenho. Mas eu já sabia disso, eu dizia isso nos meus programas de rádio, já dizia isso para os meus amigos, né? E já afirmava isso para quem me perguntasse. Eu perguntava, o que você acha se ele ganhar? Ele vai ser uma tragédia. É um governo para amigos, cara, pode ter certeza absoluta. É um governo de compartilhar com os amigos, não é um governo preocupado com a sociedade. Que se houvesse
as atitudes seriam diferentes. Quanto tempo ele levou para pagar o salário de dezembro, que o dinheiro já estava em conta? Vem dizer que André não deixou, que é mentira. Eu falar que não tinha dinheiro é mentira. Eu deixei foi 3.840.000 no Banco do Brasil, e com todos os salários pagos. Então, na verdade, a sua pergunta, Paulo, para deixar bem clara, primeiro, não há governo. Há uma cidade que virou uma empresa que tem 4 donos e que ainda não se definiu a que dono devemos perguntar o que vai acontecer na cidade, quem é o dono, porque é assim, tanto na licitação, é assim no desmando da cidade. Você vê as grades da praça, dessa linda praça que é o orgulho de qualquer um de nós que estamos sentados ao redor dessa mesa. Essa praça que é orgulho hoje, não só por meu governo ter feito ela, não fiz com o meu dinheiro, fiz com o dinheiro da prefeitura. Essa obra não é minha, essa obra é nossa. Nós nos orgulhamos dela. Essa que é a grande realidade. Não foi capaz de recuperar ferrugem, se você leva 80 dias. Não consegue tirar o ferrugem de uma grade, de uma praça. Quantos anos serão necessários para esse moço mostrar para que vem? Você levou para a população, através da rádio local, você levou a comunicação da prefeitura para a comunidade no seu governo. No seu governo, a Rádio Costa do Sol, ela começou a fazer esse tipo de trabalho, aonde no seu governo existia também a oposição na rádio ao seu governo. E se discute muito hoje sobre liberdade de imprensa, lei de imprensa e a liberdade de expressão. Araruama, hoje, a oposição dela foi calada, inclusive o seu programa foi tirado do ar. Não existe oposição. O que você tem a dizer para nós, da imprensa, que fomos calados e não podemos colocar nós hoje temos o papel, o jornal para falar e a internet. Mas o veículo de comunicação que era mais utilizado na cidade, que era a rádio, foi calado. Um hábito, né, que a gente criou essa. Olha, presta bem atenção. Não só vocês da imprensa, mas a população percebeu. E talvez ele tenha dado um maior tiro no pé dele quando ele se aliou ao Dr. Rui, que é o diretor da rádio, que é amigo pessoal dele, e eles confundiram a amizade com o poder, e aí triplicaram valores da rádio. Parabenizo o ex-prefeito André Mônica por não ter aceito esse tipo de comportamento, porque se nós tivéssemos aceito, nós estaríamos com o nosso horário, até porque a lei preserva isso. Entendeu? Mas você aumentar em 4 vezes 400%, que ele queria expurgar, e eu pelo menos permiti que ele fizesse isso, porque eu tinha certeza que era muito melhor, para mim politicamente, muito melhor, muito pior para ele, porque a população toda sabe disso. A população toda hoje já sabe porque ele tentou calar a oposição, mas não calou, porque eu não sou oposição a ninguém, eu sou um cara que respeita o Araruama em todos os aspectos. Quando a gente fala respeito, não é falar, é atitude. Todas as minhas atitudes com o Araruama foram atitudes de respeito. Quando governei com seriedade. Quando cheguei como empresário, foi com seriedade. Fizemos mudanças de comportamento, tá certo? Então, na verdade, eu acredito que ele, em parte, ele conseguiu calar a voz da oposição, mas a pior oposição está criando-se contra ele, que está vindo de baixo. E tudo que vem de baixo vem com uma força gigantesca, vem como uma árvore, vem do formato da natureza. Quando as pessoas... Não adianta, filho. A saúde é um desastre, né? O governo é um desastre, a nível de escolha foram extremamente infelizes. Você pode ver ponto a ponto. Por exemplo, o irmão dele no serviço público. Qual é o cacoete que tem? Acho um profissional do mais alto nível, um ser humano incomparável, né? É um ser humano ético, educado, o Adib. Mas qual é o conhecimento e a vivência que ele tem com o povo? Sim, nenhum cacoete para isso. Na verdade, para que está o Adib ali na Secretaria de Obras e Serviço Público? Para se aposentar com 12 mil de salário. Ele é funcionário público, 4 anos de secretário, vai incorporar 12 mil, uma aposentadoria que o irmão vai estar dando para ele de presente. A nossa custa, a custa do problema da cidade, a custa dos bairros abandonados.
Os bairros estão literalmente abandonados. Eles estão varrendo o centro da cidade, e mal e porcamente, os bairros totalmente abandonados. Não tem, sabe, já teve comigo no meu governo. Eu falei, cara, eu te amo, mas cometi um grande erro. Te respeito, acho você um cara incrível, sua mulher maravilhosa, são dois profissionais que a gente tem que ter orgulho de vocês na nossa cidade, mas não tem nenhuma característica para cuidar de serviço público, cara. Esse cara não sabe nem o que é isso, ele só lida com milionários, ele só faz casas para milionários, não sabe nem fazer um projeto de casa popular, vai quebrar a caneta dele. Entende? Então, na verdade, o que é aquilo ali? É o único que está aí para se aposentar, está ali para se aposentar. Agora, vamos nessa outra pessoa espetacular, Dr. Dani. Olha o perfil do governo, e que eu avisei isso antes. É o perfil de Range Rover, não sei nem fazer o nome desse carro, como é que fala o nome? Range Rover, é isso? É o perfil desses carros. De Mercedes, de Alfa Romeo. Já tá mudando para carro-casa já. Pô, mas... Carro-casa já vai para saúde. Entendeu? Mas é o perfil, porque você percebe que o governo, mas foi porque eu já mandei o recado para ele, mandei esse recado para ele. Eu mandei pessoalmente por um dos assessores dele, que eu não preciso esconder o nome, que é o Washington, aquele Washington São Vicente, como é que é o nome dele? Washington Correia. Eu falei, rapaz, foi mal, tirou o pé. E olha, que o secretário de saúde é meu amigo, frequenta a minha casa. Eu não posso dizer que frequenta a casa dele, mas ele já foi várias vezes na minha casa. Acho também um ser humano admirável. Mas esse, então, não tem nenhum sentimento, ele está na saúde. Eu nunca vi esse cidadão com um ser humano pobre do lado. Saúde pública é para os necessitados. E você, para ser secretário de saúde, é um sacerdócio. Esse, sim, eu confundi o assunto no início, esse caso é dramático, mostra claramente, que eu dizia isso na campanha, dizia no meu programa, eu quero uma foto do atual prefeito, antes dele se tornar candidato a prefeito, com um escuro, com um cidadão pobre do lado. Me dê essa foto que eu compro ela. Ele não tem esse ambiente, então ele convive com essas pessoas, esses 4 donos da prefeitura, ele mais 3, né? E com essa gente, que é gente boa, não estou dizendo que o doutor Dani não é, acho ele uma figura, pode fazer a pergunta a ele, figura espetacular, mas jamais colocaria ele num governo meu, jamais, ele não precisa nem sonhar, se eu um dia voltar a governar essa cidade, nem sonhar, não é esse o perfil, tudo na vida é perfil. Mesmo que eu pegar o doutor Dani e botar para ser treinador da seleção brasileira, estão malucos. É a mesma coisa, pode ter certeza absoluta. Seria a atitude com a mesma dramaticidade. Não tem lógica. É um governo insensível, é um governo de 4 donos, é um governo de amigos. Emergenciais na faixa de 8 milhões e meio de reais. Não é contrato, estão dividindo as coisas. São 4 donos da cidade. Daí. Não, de equipamento. Eu sei, mas começa. De equipamento, filho, começa. Daqui a pouco você vai ver que isso está na mão de um dos 4 donos da sociedade. Roda e cai na mão. Você está entendendo? Quando eu falo que a cidade não houve uma eleição, e sim compraram a prefeitura e tem 4 donos, eu estou afirmando isso para você. Dentro do governo, desses 80 dias, o governo pode se desenvolver ao longo dos 4 anos dessa mesma maneira? Você acha que tem? O que você vislumbra, velho? Bom, presta atenção. Eu não quero nem discutir se ele tem capacidade ou não. Né? Mas ele não tem tutano para mudar o rumo desse governo. Esse governo é isso aí. Haja vista que empresários da cidade, que eu nunca coloquei barreira, olha, lembro na merenda, da merenda que nós abríamos as licitações, um dos caras que mais venciam a licitação na merenda era um adversário político ferrenho meu, que era o Guilherme Castanho, primo do André Mônica. Nunca houve impedimento dele vender para nós, porque não é minha prefeitura, eu estava prefeito. Ficaram em janeiro dizendo que não tinha licitação aberta, não sei o que, papapá, enganando e comprando pão a 10,30, senhores.
senhores, eu vendo o quilo do pão. Olha, eu compro, eu não tenho padaria ali o Lagos Coqueiral, não tem padaria. Eu compro pão de uma padaria E vende. e vendo pão lá a R$ 5,98 o quilo. Como pode? O que pode explicar isso? O governo atual compra pão a R$ 10,30 o quilo e sem processo licitatório, sem permitir que outros pudessem vender a R$ 4,80, a R$ 5,30 e ofereça a R$ 4,90 para ele que está pagando R$ 5,30. Estou vendo pão para o prefeito, se ele quiser, a R$ 4,90 e dou 60 dias para ele pagar. O preço do mercado, independente do seu preço, está abaixo de R$ 10,90? Você está maluco? O mercado de modo não, geral. nenhum. Não, eu estou vendendo caro, a R$ 5,98 eu estou vendendo pão caro. Eu compro de uma padaria para poder, presta bem atenção, eu compro de um produtor que produz o pão, a gente compra esse pão e aí revendemos esse pão a R$ 5,98 o quilo. Em que situação uma prefeitura poderia estar comprando pão a R$ 10,30 o quilo? Isso não existe nem, Até porque nem em Ipanema, nas padarias de trilionário, o pão pode chegar, nem delicatessen. E o paradoxo que está quando o mercado dele vende até a R$ 3,90 e pouco em promoção. Então ele tem noção do preço desse Não, pão. tem noção, claro. Não, e o problema também foi o processo Mas será que ele licitatório. tem mando sobre esse processo? Será que ele tem o domínio desse processo? Ou isso parte para outro sócio? Isso é parte de outro sócio. Mas ele quem permite. Chiquinho, Não sei. agora Você não voltando... posso afirmar isso aí. caneta Cuba é que grande, tem, não, vocês é que tem que. Eu não tenho que julgar. Eu não tenho essa. Ele pode ter 4 coisas, mas é O julgamento tem que ser do promotor público, tem que ser do judiciário da cidade, tem que ser da população, não pode ser. Voltando agora ao seguinte, pessoal, a questão da sua vida política, das questões de inelegibilidade, como é que está a sua situação política hoje? Bom, eu sou inelegível para os analfabetos jurídicos, porque eu não tenho nenhuma, absolutamente nada que me torna inelegível. Teve um processo que uma doutora julgou em primeira instância, aquele processo da Casa de Búzios, que foi um julgamento altamente politizado. E é primeira instância, para quem sabe ler. Transição julgado. Não, é primeira instância. Isso para me tornar inelegível vai ter que perder em segunda instância num colegiado. Isso é só quem não sabe ler acha que eu estou inelegível. E você que... Nessa visão, o prefeito perdendo o mandato ficando inelegível, e o André tendo problema com a justiça e não conseguindo se livrar do problema. Havendo uma nova eleição, o Chiquinho poderia estar nessa disputa? Olha, presta atenção. Primeiro, eu não acredito em nova eleição. Até eu gostaria até que o prefeito atual ficasse os 4 anos, até pra gente, até para ficar mais fácil, né? Ficar mais fácil, Porque sai agora, se a justiça caça ele, aí não, vou botar minha mulher porque fui injustiçado, fazer como fez o garotinho, que é bem do jeitinho dele, né? Anda no mesmo barco, usa a mesma tática, eu faço questão, né? E seria bom até para o povo avaliar o Chiquinho, o André Mônica, o Miguel Giovanni, que é o quadro político desenhado em Araruama hoje, é inegável isso, esse é o quadro político. Eu vou poder avaliar, eu vou torcer para que o juiz permita que ele fique os 4 anos, né, independente, que aí não cabe a mim julgar, mas se eu pudesse pedir para o juiz, eu pediria para deixar ele ficar 4 anos, para que o povo possa, com pena do povo, vai sofrer, né, mas a gente possa avaliar com melhor exatidão, se eu estou certo ou se eu estou equivocado, na minha avaliação do que vai ser, do que é esse governo. Porque é isso aí, não vai mais do que isso não, vai ser um governo de varrer rua. Isso leva um ano, Presta bem atenção. um ano e meio, Como é que eu 2 sou anos. candidato? As minhas contas de campanha são reprovadas. E aí, a lei desse país, aí não vou ocupar o juiz da cidade, A vou lei é ocupar o Ministério Claro. Público, que eu quero A lei ressaltar é. aqui que hoje nós temos um corpo do Ministério Público dentro da cidade muito competente, pode ter escreve o que eu estou falando, competente, atuante, que vai mostrar o seu trabalho, mas a lei brasileira que permite isso, porque é inadmissível. Se as contas de campanha não foram, se o cara não está preocupado
em fazer a contabilidade da sua campanha, ele vai estar preocupado. É isso que eu falei. Inclusive, na época da campanha, eu procurei o Ministério Público para fazer uma denúncia também. Fiquei triste que o Ministério Público pediu para eu fazer por escrito. Pô, não estava ali, eu já sou um cidadão comum, mas estava ali um ex-prefeito, uma ex-autoridade. O Ministério Público, naquela oportunidade, pediu para que eu fizesse, e é gravíssima a denúncia que eu queria me posicionar, e não quis nem me posicionar, de compra clara de apoiamento político. Que o candidato do PR, Miguel Giovanni, depositou 20 mil reais na conta daquela ONG ali do Areal, para criar. Isso são fatos, não tem como tirar esses fatos, está lá depositado na conta. Eu disse isso para a promotora, ela não queria nem me ouvir. Você pode ir? Não, eu estou dizendo, eu fui levar uma denúncia na época da campanha, antes do período eleitoral, já dentro do processo ano passado, em que eu conversando com a presidente da CREAR, ela me disse que o Miguel depositou na conta dele 20 mil reais. Eu nem queria saber se ele estava comprando voto, eu só queria saber se esse dinheiro estava declarado de imposto de renda. Mas dentro do período eleitoral. Foi dentro do período eleitoral? Se essa doação não estava eleitoral. Mas já é. Haja vista que ela ficou como uma das principais articuladoras políticas dele. Não vamos fazer de Perfeito. São vedadas também. Tá certo? Então, tá lá, tá comprovado. Aí ela comprou o computador e ela disse isso pra mim. Ela falou pra mim, a presidente falou pra mim, a pessoa. Então, tudo bem. Mas hoje a gente vê, dando sequência aqui a sua... O Ministério Público da cidade, você pode ter certeza que está muito antenado e vai dar resultado. Não tem dúvida nenhuma. O judiciário dessa cidade já mostrou também. Agora, simplesmente, ele tem que cumprir a lei. O juiz da cidade, hoje, ele tem que cumprir a lei. Se a lei permite segundo, terceira instância, que eu acho absurdo. Conta está reprovada, ele não pode assumir. Essa seria a minha visão, em todos os aspectos. Quem serve para quem não viu isso? Só o Ribamar mesmo, né? De todos os lados a gente percebeu isso. Foi uma compra absurda de cabos eleitorais, umas negociatas acima da normalidade, acima do aceitável no trâmite. Desproporcional. Desproporcional. Essa é a diferença. Pega um por um, pega cada um que foi secretário de Chiquinho, vê se tem algum bilionário. E essa é a tendência desse governo? De enriquecimento? Divisão de amizade. Eu acredito que é um governo de amigos. Porque a gente percebe claramente... Loteamento? Eu não percebo, eu percebo, o que disse com muita clareza, um cidadão muito comum que encontrou comigo ontem. Falou, seu Chiquinho, essa cidade virou de 4 donos. Não, essa cidade. A Araruama virou uma empresa de 4 donos. Eu falei, mas que isso? Explica isso. Não, pai, tem 4 donos. Ele foi explicando. Eu fui lá para tentar pegar a licitação para vender pão, não consegui. Meu amigo foi tentar vender computador, chegou um dos donos, meteu a mão, não, o computador é comigo. E porra, o outro foi tentar vender móveis, não, isso aqui também é comigo. Quer dizer, aí ele falou, peraí, isso está lá na porta do balcão. Prefeito, você não teve uma votação expressiva que não chegou nem a 40%. Então não é muito legítimo a gente falar que você ganhou com a maioria esmagadora da cidade, que não é verdade. Mas, seja 30, 40, 39, 38, o senhor tem uma explicação a dar à sociedade. O senhor vendeu um sonho para a sociedade de Araruama. E esse sonho está se transformando em pesadelo. O povo está sofrendo na saúde, na educação, na alimentação das crianças, peixe com espinha, o seu governo comprando pão a R$10,30 o quilo, prefeito. Manda um recado. O Lagos compra esse produto de um produtor. Estou vendo para o senhor assim, dou 60 dias de prazo para o senhor pagar. Mas não é isso não, prefeito. O que o senhor precisa fazer é saber, até uma dúvida na cidade, que se é um governo de 4 donos, quem são os outros 3 donos? Um é o prefeito. Eu fui dono da cidade, fui mesmo, mas num bom sentido. Então eu gostaria de saber que o senhor explicasse para a sociedade, ou saísse do carro importado, saísse
para a simplicidade, colocasse o pé no chão, visitasse a Sobara, visitasse lá, né, Morubaí, visitasse ali Morro Grande, né, visitasse as comunidades que estão gritando, nos salve, nos socorre. Os bairros estão abandonados, prefeito. O senhor vendeu o sonho de que o senhor ia cuidar desses bairros. Responda a essa sociedade, saia do carro importado, bota o chinelo de dedo, ande de bermuda, sente aqui na praça como eu fazia e atenda o povo. Talvez o senhor, ouvindo a voz rouca do povo e sentindo o cheiro do povo, o senhor vai entender o que é governar uma cidade. Não é dentro de um carro importado. Não. É na rua, é conversando, é ouvindo, é sentindo a sociedade. Se quer um conselho de amigo, faça isso. Saia do carro importado, bote um chinelo havaiano, pelo menos pela primeira vez na vida, antes de bermuda nessa cidade.